Os desenvolvimentos no software de reconstrução facial possibilitaram aos especialistas dar a vida a pessoas que viveram antigamente, como nunca pudemos fazer antes. Você já viu essas figuras em pinturas e esculturas, mas atenção para descobrir como eram essas figuras históricas na vida real. Imperador Nero. Nero Cláudio César governou Roma de 54 a 68 d.C. e deixou um legado terrível em seu rastro. Segundo todos os relatos, Nero era considerado um psicopata total. Ele assassinou sua própria mãe, tia, madrasta, esposa e a amante grávida por quem deixou a mulher. Ele até apresentou um espetáculo épico grego no telhado de seu palácio, enquanto Roma queimava por 3 dias, após o incêndio no Circo Máximo, que alguns suspeitaram que ele mesmo tivesse começado. Antes que pudesse ser executado por seu reinado tirânico, Nero se matou, expondo seus delírios junto às suas palavras finais: "Um artista morre em mim." Mas Nero não parecia o líder temível que você esperava. Essa reconstrução facial criada para uma exposição espanhola chamada Césares de Roma usou moedas antigas e esculturas de mármore como material de referência. Com uma mandíbula protuberante, cabelo ruivo e bastante acne, Nero parece um total idiota hoje em dia. Sendo assim, era mesmo de se esperar que virasse um psicopata. Rei Ricardo III. O rei Ricardo III foi o rei da Inglaterra entre 1483 e 1485, e durante sua morte, sua semelhança apareceu em peças de Shakespeare e adaptações para cinema. Mas uma coisa permanece em dúvida: ele era mesmo um corcunda grotesco assassino de crianças? Em 2012, o esqueleto de Ricardo foi descoberto embaixo de um estacionamento em Leicester, onde foi enterrado às pressas após a Batalha de Bosworth Field, em 1485. Em 2013, os pesquisadores da Dundee University usaram o seu crânio ao lado de pinturas póstumas para criar um modelo realista da vida real. E ele está muito longe do governante que todos nós conhecemos como vilão. Desconsiderando sua reputação controversa, o resultado é um homem de 32 anos, de aparência bem gentil, com um rosto acessível, que também se parece bastante com o Lord Farquaad, de Shrek. Parece que o rei foi demonizado com o tempo, mas uma coisa parece bem real: sua coluna era curvada por causa de escoliose, então talvez nem todos os rumores fossem falsos. Shakespeare. Não se sabe muito sobre o bardo da vida real que transformou a língua inglesa. Desde sua sexualidade, a distensão relatada por sua esposa, até a grafia de seu nome e dúvidas sobre se ele realmente escreveu suas próprias peças, a vida de William Shakespeare está cheia de mistério. A maioria vai imaginar ele com uma barba pontuda, bigode bem feito e gola de babados, mas existem grandes chances de que essa imagem seja uma grande ficção. Existem muitas pinturas do dramaturgo, mas o retrato de Chandos, que data de 1600 a 1610, é o mais amplamente aceito como uma representação quase realista. Essa pintura ao lado de uma máscara mortuária, descoberta na Alemanha na década de 1940, foram usadas pela doutora Caroline Wilkinson, da Universidade de Dundee, para criar essa reconstrução surpreendente. A versão realista revela um homem grisalho atormentado pela tristeza, mas com a expressão pensativa de um verdadeiro dramaturgo. Johann Sebastian Bach. Ao contrário de Mozart e Beethoven, os insights sobre o homem por trás da música são escassos, no que diz respeito a Johann Sebastian Bach. O compositor alemão sentou-se apenas para um retrato em sua vida e não deixou pistas sobre sua personalidade antes de seu enterro em um túmulo não identificado, em 1750. Em 2008, Caroline Wilkinson começou a trabalhar em uma reconstrução 3D, baseada em um molde de bronze feito do crânio de Bach, emprestado a ela pelo Museu de Bach, em Eisenach. Varreduras e medidas específicas permitiram a Wilkinson imaginar como era Bach na vida real, e o resultado difere bem pouco de suas representações populares. O homem por baixo da peruca do século XVIII tinha um pescoço grosso e sobrancelha firme. O software pode revelar muito, então detalhes adicionais como camadas de gordura, profundidade das rugas e cor dos olhos foram improvisados usando obras de arte. Isso é o mais próximo que chegamos ao Bach da vida real. Dante Alighieri. Se você já viu imagens contemporâneas de Dante Alighieri, o poeta italiano famoso por A Divina Comédia e O Inferno de Dante, você deve saber que ele não era um cara exatamente bonito. Os pintores costumam relatar Dante como uma figura bem desagradável, com traços faciais comprimidos e um grande nariz curvado. Mas uma reconstrução concluída em 2007 revelou um lado mais suave do poeta. Embora seus ossos tenham sido escondidos por monges que recusaram o acesso dos cientistas a ele,
O homem por trás do mito foi reconstruído usando medições feitas em seu crânio, quando sua cripta foi finalmente aberta em 1921. O trabalho final dos pesquisadores da Universidade de Bolonha podem não ter transformado Dante em um herói bonito, mas o seu queixo redondo, olhar contemplativo e nariz um pouco menor faz com que se torne um homem menos melancólico. Talvez quem escreveu tanto sobre a feiura do pecado não fosse tão feio assim, afinal de contas. A história prega peças na gente às vezes. Santo Antônio. Para Santo Antônio, um dos padres mais populares da Igreja Católica, sua reconstrução facial não foi nada fácil de ser feita. O santo dos objetos perdidos e roubados nasceu em 1195 e entrou para a ordem religiosa aos 15 anos. E na época de sua morte, em 1231, ele era tão querido que se tornou o segundo santo mais rápido canonizado um ano depois, em 1232. As imagens populares de Santo Antônio o mostram segurando o menino Jesus ao lado de livros, tochas ou lírios. E há muito tempo ele é considerado um belo cavalheiro com traços europeus e maçãs do rosto bem definidas. Quando seu corpo foi exumerado depois de 30 anos, tudo o que restou foi sua mandíbula e língua. Mas em 2013, um designer 3D em São Paulo foi contratado para oferecer um vislumbre de como o santo realmente era. O produto final é um homem muito mais gordo, com pele mais clara, feições menos esculpidas e um corte de cabelo halo imperfeito. Acho que ele poderia ter experimentado um barbeiro diferente. Rainha Maria da Escócia. A vida de Mary, ou Maria, a rainha dos escoceses, estava longe de ser entediante. Ela se tornou a rainha da Escócia com apenas 6 dias de idade e foi enviada para a França aos 5 anos, para retornar 14 anos depois como viúva. Quando Mary visitou sua prima, a rainha Elizabeth I na Inglaterra, para escapar do tumultuoso clima político escocês, ela foi presa. Depois de um plano de assassinato fracassado contra o seu primo, foi executada. Enquanto Elizabeth conquistou um lugar de vilã na história com sua pele branca e cabelo ruivo brilhante, que até inspirou a Rainha Vermelha malvada de Alice no País das Maravilhas, os retratos de Maria também eram bem rudes. A pobre Mary tinha sofrido o suficiente, sem ser considerada uma mulher pálida doentia envolta em tecido, mas felizmente uma representação realista por especialistas da Universidade de Dundee, de 2013, lança uma nova luz sobre a rainha. Ela era, na verdade, apenas uma mulher normal, de 25 anos com muito o que fazer. Nicolaus Copérnicus. Você pode não reconhecer esse homem, mas ele é responsável pela maior parte de nossa compreensão do universo como conhecemos hoje. Nicolaus Copérnicus foi um matemático e astrônomo que desafiou a visão de longa data, de que a Terra era o centro do universo, ao propor o conceito de um sistema solar heliocêntrico, que gira em torno do Sol. Em 1593, o mesmo ano em que suas descobertas que mudaram sua vida foram publicadas, Copérnico morreu aos 70 anos, e seus restos mortais foram perdidos até serem descobertos em uma catedral católica na Polônia, em 2005. O DNA da polícia polonesa comparou com seus restos mortais de quase 600 anos. O cabelo velho foi deixado em um de seus livros e começou a criar um retrato real do próprio homem, usando suas instalações forenses de última geração. De acordo com os restos mortais, Copérnico tinha um nariz quebrado e uma cicatriz acima de seu olho esquerdo, e muitos até levantaram semelhanças assustadoras entre sua representação moderna e o ator James Cromwell. Cleópatra. O último faraó do Egito foi a icônica Cleópatra, que governou por 30 anos e se tornou conhecida como uma das mulheres mais bonitas da história. Mas sem nenhum vestígio legítimo para examinar, sua aparência tem sido fonte de muito debate. Os artefatos mais realistas sobrevivem a bustos como este do Museu Altes, em Berlim, datado entre 30 a 40 a.C., que a retratam como uma jovem modesta de nenhuma beleza extraordinária. Ainda mais surpreendentes são as reconstruções modernas baseadas nessas esculturas, bem como pinturas e relatos históricos, que retratam Cleópatra com traços quase masculinos, como essa renderização em 3D de M.A. Ludwig. Isso apoia a ideia de que o fascínio irresistível que seduziu alguns dos maiores homens da história, como Júlio César, se originou de sua inteligência astuta e incrível. Mas, novamente, a beleza está nos olhos de quem vê, e as coisas eram bem diferentes há 2000 anos atrás. Maximilien Robespierre. Maximilien Robespierre foi uma das figuras mais controversas da Revolução Francesa, cujo curto reinado como chefe de Estado entre 1792 e 94 ficou conhecido como o Reinador do Terror.
Durante este período, 17 mil inimigos da Revolução foram executados na guilhotina, e o júri histórico ainda não decidiu se ele foi realmente um ditador sangrento ou um verdadeiro defensor da classe trabalhadora. Ironicamente, o próprio Robespierre foi executado em 28 de julho de 1794, um dia depois de tentar escapar da prisão, morto com um tiro. Em 2013, patologistas forenses e especialistas em reconstrução se uniram para criar um modelo realista de Robespierre, usando uma máscara mortuária feita por Madame Tussauds, com sua cabeça decapitada. Seu personagem pode continuar a se difundir, mas ele definitivamente não era nada bonito, nem parecia malvado. Um distúrbio autoimune havia causado nele uma série de doenças, mas não consigo deixar de ver um francês qualquer em seu rosto largo e seus olhos redondos. Mary Tamun. Até pouco tempo atrás, pouco se sabia sobre as Mary Tamun, a inspiração por trás de estátuas egípcias icônicas como essas. Seu nome se traduz como Amada do Deus Amon, e ela deveria ser filha do faraó Ramsés, o Grande, e depois esposa dele. Aí não, cara. Seu crânio de 3.000 anos foi descoberto nos arquivos da Universidade de Melbourne, embora ninguém saiba ao certo como ele viajou meio mundo até lá. Usando tomografias computadorizadas, os pesquisadores em 2016 foram capazes de reproduzir o seu crânio usando uma impressora 3D, a partir da qual esculpiram um modelo real da misteriosa mulher ancestral. Acredita-se que ela tivesse entre 18 e 25 anos, na época de sua morte, e os pesquisadores não conseguiam identificar a causa sem o resto de seus restos. Mas uma coisa é certa, ela gostava de doces. Seu crânio mostrou os efeitos de uma cárie dentária e 2 abscessos, o que faz sentido, já que o açúcar tinha acabado de ser introduzido no Egito, por Alexandre o Grande. Rainha Nefertiti. Ícones egípcios antigos têm sido uma grande fonte de intriga, e os pesquisadores estavam ansiosos para descobrir a mulher por trás do legado histórico da Rainha Nefertiti. Embora vários arqueólogos tenham afirmado que descobriram seus restos mortais nos últimos anos, o túmulo da rainha nunca foi encontrado. A mais plausível é uma múmia gravemente danificada, conhecida como Dama Mais Nova, que foi descoberta no Vale dos Reis, no Egito, em 2003, com semelhanças superficiais, como uma orelha com furação dupla e uma peruca real próxima. Em 1913, o arqueólogo alemão Ludwig Borchardt descobriu um busto de Nefertiti enterrado de cabeça para baixo na areia, que ainda é o artefato mais legítimo conhecido. No entanto, em 2018, a paleoartista Elizabeth Daines embarcou em uma recriação meticulosa de 500 horas de Nefertiti, com base em tomografias computadorizadas do busto e da jovem. O resultado é uma mulher de uma beleza impressionante, que já mostrava sinais de idade depois de ser a mãe de 6 filhos, vestida com joias elaboradas que foram recriadas pela Dior. Rei Tutankhamon. Ainda existe um grande debate sobre se o menino rei Tutankhamon era o filho biológico da rainha Nefertiti, mas a pesquisa sobre sua aparência foi esclarecedora. A imagem mais universal do rei Tut é uma interpretação decorada de seu infame sarcófago dourado, mas o menino abaixo não era nada bonito. Mais de 2.000 verrugas digitais de sua múmia feitas em 2005 renderam uma imagem surpreendente do rei como uma criança de cabeça chata, e outra autópsia virtual realizada em 2014 adicionou mais detalhes, como dentes estranhos, um queixo recuado e até mesmo um pé torto. Acredita-se que a razão para tais deformidades seja uma crença egípcia mal informada na linhagem pura. Seus pais deveriam ser irmãos, e ele mais tarde se casou com sua própria meia-irmã aos 10 anos de idade. No entanto, a consanguinidade não é a culpada de tudo, já que a antiga prática de enfaixar a cabeça dos bebês deliberadamente deformava o crânio de acordo com a tradição familiar. Ele tá bem longe do nobre rei que imaginávamos. Júlio César. Júlio César é lembrado como um belo e heróico imperador romano, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. O governo triunfante de César terminou em um caso sórdido com Cleópatra e sua morte por esfaqueamento no plenário do Senado em 44 a.C. Mas é difícil imaginar o romance deles se ele realmente se parece com essa reconstrução. Um busto contemporâneo exibido na Holanda e uma escultura danificada semelhante realizada na Itália foram digitalizadas em 2018 pela antropóloga holandesa Maja Dolossi para fazer uma recriação realista de silicone do antigo governante. A característica mais marcante desse novo Júlio César é sua cabeça proeminente, que ofusca seus traços faciais. Uma teoria sobre seu crânio protuberante se refere ao seu nascimento por cesariana, daí o nome, que supostamente matou sua mãe. No entanto, outros relatos históricos desmascaram essa trágica história de seu nascimento.
Os arqueólogos têm sido claros em uma coisa: o realismo estava na moda na época, então os escultores não inventaram essa forma incomum do nada. Pobre César. E aí, qual dessas recriações mais te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!